Então, vamos lá. O que nós vamos falar sobre hoje? As armas de Monster Hunter. A franquia do Monster Hunter é conhecida por ter um dos designs de arma mais malucos que existe de tudo que você pode imaginar de ficção. Então, tipo, a minha ideia é eu pegar e ver essas armas e ver com um escrutínio tanto de conhecimento científico quanto de história de o que a gente conhece sobre armas, pra gente saber qual dessas armas fictícias a gente poderia usar melhor numa situação de que você está lutando contra monstros. Só que, claro, a gente não tá aplicando lógica de jogo, porque dentro do jogo, se você gosta de uma arma, ela funciona. Tudo tira dano nesse jogo, tudo vai funcionar, não tem segredo. Mas por que a gente discute essas armas absurdas num contexto de Monster Hunter, já que é um jogo? Toda decisão que é feita dentro de um jogo é feita para otimizar a diversão do jogo, não é feita... Eles não precisam fazer que a arma funcione porque se o programador botar lá a animação e der dano, dá dano. Mas o Monster Hunter, ele é uma veia de design chamado realismo imaginativo, que permeia o jogo todo, do design das armaduras, das armas, dos monstros, que é o seguinte: ele estuda como as coisas funcionam no mundo real para escolher quais elementos que eles vão exacerbar e quais elementos que eles vão diminuir do realismo. Que, por exemplo, esse martelo que eu botei na tela é um fucking martelo que tem um tambor de revólver, que quando você bate, ele clica e explode. É tipo assim, gente, de boa. Se eu tivesse uma semana pra explicar por que isso não seria uma arma viável na mão de uma pessoa, eu não ia conseguir. Porém, mesmo com isso daí, os caras estudaram como funciona o tambor de um revólver, como que funciona... eu acho que justamente essa parte é o martelo do revólver, até uma brincadeira, né? Pra eles imaginarem esse design, pra dar uma explicação que mesmo que não funcione no mundo real, é plausível se você tiver uns ajustes e um pouquinho da chance de acreditar. Eu acho que seria a melhor definição que eu poderia dar a isso. Então, com isso daí, a gente entra no papo... O que faz uma arma de verdade ser boa? Porque não adianta eu ficar falando, essa arma seria muito boa, essa aqui seria muito ruim, se eu não definir o que é uma arma boa. Sim, Zé, exatamente, tornar crível algo quase impossível. É uma ótima definição de realismo imaginativo. Então, como que a gente vai definir aqui que uma arma é boa? O texto aqui é: toda arma branca ou de fogo é desenhada como multiplicador de força de dano do usuário. Assim, uma arma que só funciona com uma força excepcional é inútil. O motivo que você usa fuzil hoje é porque você só precisa ter a força de empunhar a arma e apertar um gatilho. Por que se usava arco? Porque com uma força muito menor do que você precisava para arrebentar um humano, você acertava de uma distância. Por que se usava espada? Porque a espada, ela tem uma força cortante muito maior do que a força que um ser humano sozinho tem. Então, a ideia toda da arma é pegar um ser humano que normalmente estaria em desvantagem e multiplicar a força dele para que ele consiga dar um dano considerável. Por isso que muitos dos argumentos de mas esta arma funcionaria se você tivesse super força. Se você tivesse super força para pegar uma arma que é incrivelmente pesada e difícil de manusear, é melhor você usar uma arma bem desenhada e balanceada que vai multiplicar ainda mais sua super força. E também tem um detalhe importante. Se você passar da força necessária, por exemplo, para com uma espada cortar uma perna, cortar um braço, você aplicar mais força não faz diferença, porque você já cortou com uma força menor. Então a agilidade que você ganharia de ter uma força maior com uma arma mais leve é significantemente mais importante. Então, então isso é o que uma arma precisa ser ofensivamente. Porém, o que uma arma precisa ser defensivamente?
ela precisa não deixar o usuário exposto a golpes fatais. Por que fuzis e armas de fogo são armas excelentes? Porque você atira de uma distância gigantesca e a outra pessoa, se estiver desarmada, ela não tem chance de te acertar. Ou você pode atirar atrás de proteção. Você pode fazer várias situações que você bota o inimigo no seu raio de alcance do golpe e o inimigo não está no seu raio de alcance do golpe. Então, por isso que uma coisa que a gente vai discutir muito sobre a eficiência das armas é o raio de alcance que ela tem. Se ela for uma arma física, o quanto que eu posso dar o golpe distante sem que ele consiga me bater. E se for uma arma de longa distância, o quanto que essa vantagem joga a gente, deixaria a gente vantajoso. E aí uma pergunta importante: como se ganha o duelo contra monstros gigantes? Porque uma coisa que você tem que parar pra pensar é que o seguinte: muitas das armas que a gente tem na vida real são desenhadas para lutar contra pessoas. Normalmente pessoas que estão usando armas similares que a sua. Armas de fogo são feitas para lutar pessoas usando arma de fogo, ou desarmadas, ou com armas brancas. Facas são feitas para combate de curta distância, para quando você precisa de um alcance maior. Espadas são armas de duelo, feitas para você defletir outras armas em alcance curto. Arcos são armas que são feitas para você destruir tropas sem você se aproximar. Todas elas têm uma aplicabilidade. Existem armas de caça. Porém, essas armas de caça normalmente são muito parecidas, são armas de fogo, justamente que eu falei. Então a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Mesmo que os Hunters sejam super fortes, que eles são, não tem como você falar que eles não são super-humanos. Eles fazem movimentos que nenhum ser humano conseguiria fazer. Eles tomam golpes absurdos, eles caem de alturas absurdas. Eles conseguem correr com armas muito pesadas nas costas. Mesmo que eles sejam super fortes, eles ainda são feitos de carne e ossos. Então, se eles tomarem um golpe muito forte, eles vão ser destrinchados. Não tem o que eles fazerem. Porque eles ainda têm a resistência normal dos materiais do corpo humano. Ele pode ter muito músculo e isso daí causar um dano menor de uma forma geral. Mas ainda é carne. Então, só para dar uma noção aqui para vocês, eu fiz uma conta usando o Anjanaf. O Anjanaf ele é baseado num tiranossauro, então eu pude calcular baseado num dinossauro. E depois eu fui ver que o meu cálculo grosseiramente estima o peso dele para baixo. Que saca só, segundo minha conta, usando medidas de dinossauros caloramente para medidas oficiais do Anjanaf, cada pata do Anjanaf tem 25.4 megapascal de pressão em sua superfície apenas ficar em pé. Porque se ele pisasse em você sem fazer nenhuma força adicional. No menor tamanho possível do Anjanaf no Monster Hunter World. Pra vocês terem noção de o quanto esse valor é alto, uma mordida de tubarão branco tem 27.5 megapascal. E ela é capaz de arrancar membro. Então, como que a pressão é uma função que varia em relação à força proporcionalmente e inversamente à área, todo golpe com aceleração maior que a gravidade ou áreas de aplicação de força menores do que o tamanho da pata do Anjanaf, que vamos lembrar que ela é bem grande, ela tem 1,82 m de comprimento e eu assumi que 1,2 m de largura, seriam letais ou arrancaria membros. Então, esse tudo daí é só para eu ilustrar o ponto. Não importa o quão forte você é, se você tentasse segurar um golpe desses com um escudo, o seu braço seria totalmente fraturado e arrancado fora. Não há possibilidade de um ser humano feito de carne e osso segurar isso.
o que é a Great Sword? A Great Sword é provavelmente a maior arma do jogo. Ela é uma espada gigantesca e massivamente larga e comprida, que aí é o nome dela. Que existiu a Great Sword, né? Ou espadas bastardas em português. Só que elas eram muito mais finas e muito menores do que as Great Sword. Inclusive, a Great Sword não é nem baseada nessas. Ela é baseada mais na Zanbato. Eu não sei falar japonês. Se alguém souber, por favor, me corrija na pronúncia. É uma espada de 2 mãos japonesas feita para decapitar cavalos. Que eles, em guerra, se usava muito cavalo, né? E arquearia. Então, eles tinham uma espada gigantesca que eles... que na verdade não é nem para você ficar balançando, fazendo altos movimentos. Os caras praticamente só seguravam e usavam aquilo para decapitar cavalo. O que é muito selvagem, porque, sabe, cavalos... Eles tinham lanças, eles só podiam... Pup. Mas o Japão sendo o Japão, né? Mas, além dessa inspiração real, que é a inspiração para a maioria das espadas massivamente grandes da fantasia, elas são baseadas principalmente na Dragon Slayer, da série Berserk. Que na própria série fala que é praticamente um pedaço de metal grudado num cabo. Então, tipo, eu acho que essa é uma descrição muito apta do que é a Great Sword no Monster Hunter. Aí a gente vai discutir aqui qual é a aplicabilidade. Se a gente não tivesse operando sob lógica de jogo, isso usando física e o que a gente sabe de combate de corpo a corpo, o quanto que isso aí seria bom? O problema enorme do design da Great Sword é que ela é pesada demais para o caçador manter o centro de massa e o equilíbrio do caçador para desferir golpes. Então, que é o seguinte, isso aqui que eu expliquei da lei de inércia é o seguinte: a função de inércia, a função de energia é movimento vezes velocidade ao quadrado. Pra quem ainda não chegou lá, é velocidade vezes velocidade sobre 2. É mais mgh, que é massa vezes gravidade vezes altura, que é o potencial gravitacional, dá a energia total do ambiente, do seu conjunto. Só que, então, se a gente considerar o caçador e a espada como um bloco que compartilha uma massa, e supondo que a massa da Great Sword seja muito próxima do caçador, quando você começasse a acelerar ela chegaria numa velocidade que aí teria a sua massa, ia ter o seu potencial gravitacional, que ia ser a sua altura, que ia ser o valor, mais o potencial gravitacional do ponto da lâmina da espada, mais a sua massa vezes velocidade ao quadrado. Que, traduzindo, o que essa conta iria fazer? Iria jogar toda a maior parte da energia do sistema para a ponta da espada, que deslocaria o centro de massa, que é aonde que você poderia estimar onde todas as forças pesos convergem, na ponta da espada. Que pela lei da inércia faria que toda vez que você fizesse um golpe, por exemplo, se eu fizesse isso, você iria voando junto da espada. E justamente a sua posição e a sua firmeza no chão que dá a capacidade de você dar um golpe com toda a força dos seus músculos. Então, não é uma questão nem de força, é uma questão de peso. Não importa a força que você tem, você vai ser arrastado por esses movimentos. Então, tipo, tanto que o jogo reconhece isso. Quando você dá o True Charged Slash, todos os seus golpes, primeiro, você tem uma dificuldade enorme pra jogar a espada no seu ombro, e você mesmo que deixa ela despencar na sua frente. Não é exatamente você fazer um movimento completo. E quando ele usa o corte lateral, quando você termina o golpe, o Hunter ele é jogado pra trás. Então, o jogo sabe disso. Eu nem tô falando uma coisa que eles não pensaram. Eles diminuem muito os impactos disso e tenta fazer meio que um balanço entre o que aconteceria de verdade
e a eficiência da arma. Só que os problemas da Greatsword não acabam aí. Outro problema gigantesco que a arma tem é o quão largo o fio dela é. Porque é o seguinte, como eu expliquei, pressão é uma função de força sobre área. Olha só como é largo essa espada. Ela deve ter o que? Uns 20, 30 centímetros de fio? Então, é o seguinte. Pra você cortar alguma coisa, como com um fio muito largo, você precisa botar uma pressão maior, que é a pressão, que é força sobre a área. Por isso que as lâminas de faca, de espada são super fininhas, porque, como eu falei, elas são multiplicadores de sua força. Quando a área fica menor do que 1, você começa a multiplicar em matemática. Então, quando você tem uma espada tão larga que nem essa, você vai ter que aplicar uma pressão absurda para cortar alguma coisa. Então, é a explicação que eu coloquei aqui. É mais fácil cortar um pedaço de pão com uma faca afiada, aplicando pouca força, do que um taco de beisebol, que é muito mais largo. Então, a força seria tão grande. E se você conseguisse cortar com um taco de beisebol um pão, você ia arrebentar o prato e a mesa embaixo. Então, tipo assim, isso que é o maior problema da Greatsword. Se você tem capacidade de cortar a cauda do monstro usando uma Greatsword, você teria a força necessária para arrancar a perna dos monstros com os próprios punhos. Tipo, isso é muito ridículo. Que aqui, inclusive, o Rebi fez esse desenho pra mim. Muito obrigado, Rebi. Que é o seguinte, isso aqui seria um esquema de como uma espada mais bem equilibrada funciona. Você aplica sua força no punho pra baixo e o centro de massa da espada normalmente é centrado mais próximo do seu punho. Por quê? Porque um centro de massa mais próximo significa que, pela lei do torque, para você fazer um movimento mais rápido no final, você precisa de menos força. E o movimento mais rápido, lembrando que aceleração é variação de velocidade. Então, quanto mais um golpe rápido que desacelera e perde a velocidade instantaneamente, é um golpe com bastante força por causa da desaceleração ao bater num obstáculo. Com essa, você ganha uma grande mobilidade que, tipo, espadas são armas de duelo. Porque você pode girar o seu punho com grande facilidade e desviar de golpes. Tanto que elas são armas feitas pra, assim, a situação ferrou. Eu não tenho nada pra me defender. Mas, isso daí, que ela não cortar tão bem, não necessariamente é uma coisa ruim. Porque você pode pensar nela como uma arma de contusão. Porque você lembra que eu te falei da diferença entre uma faca e um bastão de beisebol? E se você não pensar na Greatsword como uma espada e sim como um bastão de beisebol glorificado? Então, pelo peso massivo que a Greatsword tem, se você tiver força pra girar ela, pra jogar na vértebra do monstro, no braço dele, vai quebrar. Porque você não precisa cortar o bicho, você só precisa matar ele ou incapacitar ele. Então, tipo... Então, você pode... Se você deixar suas mãos... que eu escrevi em verde ali embaixo. Se o caçador deixar as duas mãos junto bem no final do cabo, e você tá bem próximo do final da lâmina, ele pode multiplicar a força que ele colocou no golpe em casa das dezenas e centenas de vezes pelo comprimento enorme que a arma tem. Porque o comprimento do cabo do cabo e da lâmina é um multiplicador de força. Então a conclusão ela tem uma grande capacidade destrutiva e alcance, que bem, você deve ter uns 2 metros
Então, tipo, você consegue bater de longe, mas a sua mobilidade é inexistente, porque vamos lembrar, 80 quilos na sua mão, 80 quilos é o peso de uma geladeira. É tipo, se você tá carregando isso nas costas, no seu braço, você não vai ser rápido. Você entrar na frente de um monstro, que vamos lembrar que pelas minhas contas, qualquer golpe físico vai te matar, ou te arrebentar todo, é suicídio. Como você pensar que os caçadores são dotados de uma super força, e eles trabalham em conjuntos, eles, sei lá, se alguém distrair o monstro, e alguém conseguir encaixar um golpe desse numa vértebra ou num braço, poderia abrir uma chance para outras pessoas encaixarem um golpe. Este vídeo foi gravado ao vivo em twitch.tv/saimic. Clica no link abaixo na descrição ou no comentário fixado que eu vou estar gravando outros vídeos que nem esse e você vai poder participar deles. Se você está vendo isso quando acabou de lançar, provavelmente eu vou estar ao vivo. Eu vejo vocês lá.